pouquinho hoje para vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Até porque, às vezes eu percebo nas casas espíritas que eu ando por aí, existe muita falta de conhecimento sobre o que é o Evangelho, né? Todas as palestras espíritas que vocês escutam têm base no Evangelho, todas elas. Mas o que é o Evangelho? É a Bíblia dos Espíritas, como algumas pessoas pensam? E tem muita gente que chega à casa espírita ainda, né? A gente fala, mas não explica exatamente o que é o Evangelho, o que é o livro dos Espíritos, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem idealizou isso? Como começou tudo isso, né? Tudo começa com esse cara aqui, né? O doutor ou professor Rivail, Denizar Rivail, Hipólito Leão Denizar Rivail, ou professor Rivail, né? Que era um educador, nasceu em 1804, morava na França, um homem super culto, um homem preparado, estudou na Suíça, trabalhou com educação na França, falava 5 línguas, entendia 10, tinha essa possibilidade de entender muitas línguas. Era um escritor, escreveu obras sobre línguas, sobre matemática, sobre astronomia, sobre educação, era um pedagogo, né? Então tinha uma didática de trabalho muito severa, muito bem feita. Esse homem chamava-se então Hipólito Leão Denizar Rivail, o professor Rivail. E um dia ele estava numa reunião lá, junto com os amigos, e um amigo dele, o senhor Frontier, pergunta para ele, mas desculpa, ele era professor Rivail, professor Rivail, o senhor está sabendo das novidades que estão acontecendo aí no país? Que novidade? Então, o senhor não sabe? Mas as mesas agora estão começando a flutuar, estão levantando do chão. Ele diz, mesa levantar do chão? Realmente é uma coisa assim meio que... Mas ele já estudava magnetismo, naquela época também a eletricidade já era uma lei que estava entrando, eles estavam estudando eletricidade e começou a pensar, bom, pode ser que seja algum fenômeno magnético, né, um fenômeno elétrico. Não deu muita importância. Passou uns meses, já idos de 1854, novamente em mais um encontro, ele conhece agora o senhor Carlotti, outro amigo, junto com o Frontier, e eles vêm falar mais uma vez para ele sobre essa situação. Eles dizem, professor Rivail, agora eu acho que o senhor povo se interessa pelos fenômenos. Porque agora, além das mesas levantarem e baterem no chão, elas estão respondendo perguntas. Aí o Kardec pensou assim, desculpa eu falar Kardec porque é visto na linguagem. Mas ele pensou, peraí, mesa levantar, bater no chão, virar, chegava-se a levantar, a flutuar, inclusive, as cadeiras com as pessoas. Né? Então, uma coisa assim. Mas tudo bem. Agora, responder pergunta, mesa, eu nunca vi. Eu acho que alguém aqui já teve a oportunidade de ver uma mesa responder pergunta, não, acho que não. Se quiserem fazer essa experiência em casa, podem testar. E fazer pergunta uma mesa, o Kardec pensou dessa forma. Tem que haver alguma coisa diferente nessa situação. Não pode ser isso. Né? Tem alguma coisa a mais. Então ele foi convidado para ir na casa da senhora de Permaison, que era na época uma mulher da alta sociedade de Paris, da onde ele concluiu, talvez, que onde existiam as reuniões mais sérias, né? Não aquelas reuniões fúteis em que as pessoas iam lá perguntar do namorado, perguntar, como a gente perguntaria, né? Quem nunca fez aquela mesa de Ouija, né? Que pergunta do copo, que andava, não sei se deu tempo, né? Nós fazia bastante, né? Hoje talvez não se faz mais, hoje eu venho falar com média na casa espírita, né? Mas a gente fazia. E aquilo virou moda em Paris, então toda reunião que tinha, nossa, era uma bagunça, todo mundo perguntando coisas, tal. E o Kardec vai na casa da senhora de Permaison porque ele percebe que lá as reuniões eram sérias. E ele podia estudar esse fenômeno, né? Ele vai lá. E aí ele tem a oportunidade, depois de participar de algumas reuniões, de entrar em contato com a dita mesa, e fazer perguntas. O que eles faziam? A mesa era isso aqui, ó. Depois uma foto aqui, tá vendo? Era uma mesa, então olha como ela levantava. Essa aqui é uma foto da mesa, é uma foto original da época. Uma mesa, ó, levantando, né? Então o que eles faziam? Eles impunham as mãos em cima da mesa pequena, e a mesa flutuava. E às vezes ela batia no chão. Batia no chão, batia no chão, batia no chão.
E eles começaram a concluir, graças a um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, na casa dos Redville, que havia uma entidade que começou a bater na parede. E uma das filhas do casal batia de volta. E ela batia de volta. E eles começaram a perceber que houve uma comunicação com essa entidade que estava na casa. Então eles criaram um código. Para a letra A, uma batida. Para a letra B, 2 batidas. E eles começaram a se comunicar com essa entidade. E eles fizeram a mesma coisa. Criaram um código de comunicação. Né? Então eles começaram a fazer perguntas para a mesa e a mesa batia e eles entendiam e eles tinham as respostas. E o Kardec percebeu aquilo e teve então a oportunidade de conversar com a mesa. E aí qual é a primeira pergunta que ele vai fazer? Ao contrário de qualquer um de nós faríamos, ele vai perguntar assim: quem é você? Porque ele sabe que ele não está falando com a mesa, ele está falando com alguma outra coisa. Então ele pergunta: quem é você? E aí a mesa responde através do código: eu sou um espírito. E aí começa essa bagunça toda do espiritismo, né? Eu sou um espírito. E o Kardec, espírito é uma palavra que eu conheço. Espírito eu já conheço. Então o Kardec pergunta para ele: mas você é igual a eu? E a mesa responde: sim, com uma diferença. Por enquanto, você tem um corpo. Por enquanto, porque você vai perder ele, vai ficar igual a eu. Por enquanto. E o Kardec: então você já viveu na Terra? E ele foi perguntando, né? Já vivi muitas vezes. Aí sim o Kardec foi fazendo milhares de perguntas então aos espíritos, né? E o Kardec percebeu também que às vezes nessas reuniões, quando faltava alguém, o sucesso não era tão grandioso assim, né? Eles não tinham uma boa comunicação, não funcionava tão direito. E ele começou a perceber que tinham pessoas que tinham um dom diferente, né? Então vamos dizer assim, das 5 pessoas que geralmente participavam da reunião, às vezes faltava uma. Quando ela faltava, não funcionava direito. Não tinha aquela sintonia. Quando ela estava, funcionava perfeitamente. E aí ele começaram a ter outras digamos assim, tecnologias. E ele começou a fazer uma cesta com uma caneta dentro da cesta. E aquela pessoa que ele identificou como tendo o dom, punha a mão em cima daquela cesta, e aquela cesta movimentava e a caneta escrevia no papel. E aí ele percebeu o seguinte mais tarde: peraí, se a caneta escreve, se ela põe a mão, então por que não dá a caneta para ela? E aí ele vai perguntar. E aí surgiu um médium, um psicógrafo, né? Ele foi escrevendo tudo que o Espírito passava para ele. E aí esses médiuns, esses espíritos, né, passaram a se manifestar em todos os pontos da Terra por meio dessa multidão de médiuns. Não só em Paris, surgiram médiuns na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil teve comunicação mediúnica. E esse povo estava mandando para o Kardec. E o Kardec estava recebendo todas as comunicações de todos os lugares. Junto com todas as comunicações, ele fez mais de milhares de perguntas para os espíritos nas reuniões. E aí ele foi cada vez coletando mais informações. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai então catalogar, né? Coube a Kardec a missão de observar, analisar, comparar e organizar metodicamente todos os ensinamentos, leis e princípios trazidos pelos espíritos, reunindo-os nas 5 obras da codificação espírita. Aparece aqui. Tá? Muito bem. Quais são as obras então que o Kardec fez? Às vezes um copo d'água, né? Vem um chimarrão salgado ali, está me deixando. O primeiro livro que ele publicou então em 1800, na verdade esse livro foi publicado em 1855, tá? Ele tinha 501 perguntas. Daí ele fez uma reedição em 1857, já com 1019 perguntas, que nós estamos estudando aqui na terça-feira, né? É esse livro, que hoje não vai ter o estudo, porque eu me enjoo de mim. Eu fico imaginando a pessoa que tem que escutar minha palestra e escutar meu estudo depois. Então, hoje nós não vamos fazer, tá? Mas na próxima semana a gente vai fazer. É esse livro aqui, né? Com 1019 perguntas. Em 1861, ele publicou o Livro dos Médiuns. O que é o Livro dos Médiuns?
é a maneira como ele conseguiu montar tudo isso. E explica no livro dos médiuns que todos nós somos médiuns, todos. Que apenas alguns, digamos assim, têm uma capacidade mediúnica um pouco maior. Né? Mas que todos se exercitarem vão ter condições e capacidade, digamos, de ser inspirados pelo seu guia ou por um espírito. E todos nós que quisermos podemos fazer uma reunião mediúnica, tanto é que existem casas espíritas em todos os lugares do mundo, né? Fazem reuniões mediúnicas e recebem comunicações. Tá? Então todos nós temos a capacidade, ele explicou metodologicamente como funciona isso. Em 1864, então, ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Tá? Em 1865, ele publicou O Céu e o Inferno, que vai tirar um pouco essa mistificação de que só existe céu e só existe inferno, essas penas eternas, né? Então ele acaba com isso. A partir daí a gente tem uma ideia, por exemplo, de justiça. Porque uma pessoa que fez um pouquinho de maldade aqui, passar o resto da eternidade no inferno, não é um Deus justo, né? Não é uma justiça muito grande. Ou aquela pessoa, então, que foi religiosa, que se confessou, ou que pagou seu dízimo, então vai para o céu e fica eternamente no céu. Não é uma justiça. Né? Essa coisa assim de eternidade, a gente tem que ter um certo cuidado, porque eternidade nós nem conhecemos, nem sabemos o que significa essa palavra. Então o Kardec vai dizer para nós que existe uma justiça divina, que não é bem assim. Até pode ser que tenha alguma coisa parecida, porque, digamos, onde é fumaça, há fogo, né? Mas não é exatamente isso. Em 1868 ele publica, então, a Gênesis, que vai contar a história de como formam os seus mundos, como se formam os fluidos, os planetas, os seres vivos, uma leitura bastante interessante. Tá? Então a doutrina espírita ou espiritismo vem ser um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras codificadas pelo Allan Kardec. Veja que ele não escreveu o livro de Allan Kardec, né? Ele escreveu o livro dos Espíritos. E o Gil de Breno diz, não é meu. Nunca foi meu. Eu só estou aqui para escrever. É como se tivesse uma pessoa que escrevesse uma biografia de alguém. Ele só escreveu, mas a história é do outro. Né? É isso que o Kardec faz com o livro dos Espíritos. Tá? Então o Espiritismo é uma obra do Cristo, que preside essa regeneração que nós estamos passando na Terra. É a terceira revelação, né? É o Consolador prometido conforme ele anunciou. Jesus anunciou a vinda do Espiritismo, né? Ele disse lá, quando estava indo embora, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, fiquem aqui. Né? Eu vou mandar um outro Consolador, que vai trazer vocês novas informações que eu não posso falar agora. Jesus não podia contar para nós tudo como nós vivíamos naquela época, porque nós éramos muito ignorantes, vamos dizer assim. Imagina só, falar em vida em outros planetas. O Espiritismo é a única religião que fala em vida em outros planetas. Tá? Imagina se Jesus falasse sobre vidas em outros planetas naquela época. Alguém entendeu alguma coisa? Que mundo eles conheciam? Só a região da Palestina, e só para eles o mundo era aquilo. Para nós já é difícil hoje entender isso. Né? Eu fico impressionado que as pessoas ficam achando que o nosso mundo aqui é o tudo. Tem um planeta, que é nosso vizinho aqui, chama-se Júpiter, que é 360 mil vezes maior que nós. Que tem 66 luas. Dessas 66, os cientistas descobriram que 16 tem o tamanho ou maior que a Terra. As luas desse planeta. E a gente acha que somos... Né? Então, será que Deus ia fazer umas coisas tão grandes assim do nosso lado aqui para não ter ninguém? Então Jesus está à frente desse. E se ele falasse tudo aquilo naquela época, ele não ia ser entendido. Então ele deixou para falar a hora que a gente pode escutar e pode entender. Nós estamos aptos a isso hoje. Né? Nós temos que sair dessa ideia daquelas religiões daquelas épocas ainda que falam sobre um Deus cheio de barba, né? Que é a ideia que nós temos, como eu estava falando aqui, se no estudo, e a gente tem uma ideia de Deus assim, né? Primeiro sentado no trono, porque ele é o Todo-Poderoso, né? E para nós, rei é aquele cara que tem vida boa, né? Rei tem vida boa, né? Então tem que sempre sentar, não, tranquilo, né? Barba e velho, por quê? Porque é antigo. Não podia ser uma pessoa jovem. Há muito tempo ele está trabalhando como Deus, então ele é um cara antigo. Então tem que ter barba. E de preferência branca, né? Porque o cara não fica bem velhinho, fica com barba branca. Essa é a ideia de Deus que a gente tem. A gente tem que perder essas coisas. Né?
nós temos que passar para outra fase já. Nós estamos aptos para isso, como diz Jesus. Tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nada ensina em contrário com o que o Cristo ensinou. Muito pelo contrário do contrário. Ele ensina exatamente o que Jesus ensinou. Então o Espiritismo desenvolve e completa e explica de forma clara o que foi dito sob uma forma alegórica. Naquela época Jesus falou para pastores, falou para agricultores, né? Falou para sacerdotes. Ele tinha que usar uma linguagem que eles entendiam. Ele não ia poder falar sobre fluidos magnéticos ou sistema reencarnatório. Você acha que alguém entendeu alguma coisa? Hoje tem uma dificuldade grandíssima quando chega na casa espírita a gente conseguir explicar como é que funciona a reencarnação. Leva estudos e estudos e estudos até a pessoa se convencer que realmente acontece assim. Né? Imagine naquela época. Ele até falou, ele disse a Nicodemos, né? Olha, toma jeito. Assim por diante. Então, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado todo ele no Evangelho que nós conhecemos, canônicos, né? Não tem nada de diferente. Se a gente pegar os Evangelhos canônicos, que são os 4, né? Lucas, Mateus, João e Marcos, são os Evangelhos canônicos, são esses aqui. Se nós pegarmos e dividirmos em 5 partes, que é o que realmente os estudiosos dividem, né? Eles têm lá elementos, eles têm informações que eles dividem em 5 partes. A primeira parte são os atos comuns da vida do Cristo. O que são os atos comuns da vida do Cristo? Jesus nasceu de uma mulher, ela era virgem. Jesus viveu na Palestina, ele era uma criança normal, igual a outros. Jesus, quem eram os amigos de Jesus? O que Jesus fez? Que trabalhou? Os atos comuns da vida do Cristo. Isso é um problema, porque cada religião tem uma ideia. Né? O Espiritismo vem de uma forma, o catolicismo vem de outra, os evangélicos vêm de outra, os luteranos vêm de outra, e assim por diante. Então isso aí dá uma confusão, uma briga danada. O Evangelho segundo o Espiritismo não trata disso, não fala sobre isso. Não é sobre isso que o Evangelho fala. A segunda parte que são divididos os Evangelhos canônicos são os milagres que Jesus fez. Jesus fez muitos milagres. Será? Jesus fez milagres? As pernas? Será que Jesus fez milagres? Está escrito aí, né? Deve ter feito. Dentro da doutrina espírita, a gente não acredita em milagre. Não é nós que não acreditamos. Os espíritos dizem que não existe milagre. Falou para o Kardec. Kardec perguntou, escuta, milagre, o que é milagre? Eles disseram assim, milagre é a ignorância de vocês a respeito do fenômeno. Você entende o que quer dizer? Por exemplo, esses dias eu fui operado da apendicite, tá? Essa doença existe desde que todo mundo tem apêndice. Né? Muita gente morria de apendicite antigamente. Se aparecesse um cara 200 ou 300 anos atrás e fizesse uma cirurgia, tirasse o apêndice e salvasse a vida de uma pessoa, esse cara era um milagroso. O cara era um milagroso. Né? Hoje, esse cara é milagroso, eu posso chamar o meu médico de milagroso? Porque tem conhecimento para fazer, tá entendendo? O que Jesus fez, ele mesmo falou. O que eu faço, vocês farão melhor, muito melhor, quando eu conhecer. Porque é tudo dele. Então, os Espíritos nos dizem que o milagre que a gente vê hoje, tá, isso é uma falta de conhecimento sobre o fato que está acontecendo, que a gente vai conhecer na fé. Então, o milagre não existe. Mas eles estão lá na Bíblia. E isso gera uma confusão danada. Cada um entende de uma forma. Estão entendendo? Cada um entende de uma forma. Jesus curou lá a filha do Jairo, que estava morta, trouxe a vida. Então uns dizem que ela estava apenas com uma doença, outros dizem que ela... E assim por diante, sabe? Cada um tem uma ideia sobre esses milagres. O Evangelho segundo o Espiritismo não trata disso. Não entra nesse terreno mole. Né? A terceira parte, que são divididos os Evangelhos canônicos, são as profecias que Jesus fez. E ele fez um monte de profecias. Jesus, quando estava aqui, profetizou pra caramba. E ele profetizou
Ele fez profecias. Aliás, os muçulmanos acreditam que ele é o maior profeta depois de Maomé. Eles não entendem ele como os cristãos entendem. Eles entendem ele como um profeta, como a gente vê Moisés, por exemplo. Para eles, Jesus é esse cara. Jesus fez profecias de curto prazo. Fez profecias de médio prazo. Ele fez profecias de longo prazo. As de curto prazo e médio prazo já se concluíram. As de longo prazo nós estamos esperando acontecer. E essas de longo prazo dá um tremendo de uma briga, né? Uns acham que ele vai vir de novo, que vai tirar o pessoal da sepultura, né? Que vai vir numa cidade, que vai vir voando. Cada um tem uma ideia. As, digamos assim, profecias de curto prazo, por exemplo, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou mesmo? Negou. Tá? Uma profecia de curto prazo. Ele disse quando entrou no templo de Jerusalém, que ele ficou contra aquele comércio, né, aqueles 20 milhões lá, que ele bateu no todo mundo. Ele disse que esse templo será destruído, não sobrará pedra sobre pedra. E no ano 70, o César chamado Tito mandou destruir completamente o templo em Jerusalém, e os judeus ficaram soltos no mundo até 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Ok? Aconteceu? Aconteceu. Então, essas de longo prazo é que dão um baita de um trabalho, porque cada um tem uma ideia. O Evangelho segundo o Espiritismo não trata disso. Vocês não vão encontrar nada disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Absolutamente não. A quarta parte que são divididos os evangelhos canônicos são os dogmas da igreja. Esse é pesado. O que é um dogma? O que é um dogma? Quem que é católico aí? Quem que foi batizado? Todos? Só vocês dois são. O resto tudo aí católico, batizado, né? Que bom. Porque esse é primazia para escapar do inferno. Né? Se você não é batizado, você nem passa por Deus, você já vai direto para o inferno. Tem que ser batizado. Agora depois tem chance. Que era assim que nós, quando nós estudávamos os colégios. Era assim, né? Chamavam vocês de os moços do fogo. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Né? Bom, se vocês são batizados, vocês já fizeram a primeira comunhão, alguns fez? É? O que é um dogma? É uma crença, exatamente. Um jeito de acreditar. Mas você tem que acreditar, né? Na marca, né? Um dogma é isso aí, é isso aí. Uma crença é uma coisa que você acredita, mas não entende. Isso é uma crença. Você não acredita, mas não entende. O dogma é isso aí. Você tem que acreditar sem contestar. Por que foi criados os dogmas? Por causa desses ensinamentos que Jesus deixou, que ninguém entendeu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus disse uma vez que eu e o Pai somos um. Se o cara e o Pai e Deus é um, então ele é Deus. Né? Então Jesus é Deus. Daí um dia ele disse assim, o Espírito Santo habita em mim. Bom, peraí. O cara é Deus. O Espírito Santo habita nele. Então, ele é Deus, e Deus é Espírito Santo é ele, trindade e universal. Estão entendendo? Dá para entender isso? Dá para entender? Claro, é dificílimo de entender isso, né? A gente, dentro do Espiritismo, estudando e vendo o que os Espíritos falam, a gente entende o que é essa trindade. Bem diferente, bem diferente. Mas isso é um dogma da igreja. A trindade universal é um dogma da igreja que você tem que acreditar que é moça. A infalibilidade do Papa. Pedro foi o primeiro Papa. E toda dinastia que vem depois dele, quando vem a fumaça branca, é a branca, né? Significa que esse Papa é um cara infalível. O Papa é um cara infalível. É um cara perfeitíssimo. Ele nunca falhou. Ele não tem instintos, não tem desejos. Será que não? É um dogma, gente. É um dogma. Então são coisas criadas que a gente tem que realmente acreditar, como diz a Jaque, sem contestar. Sem contestar. O Evangelho segundo o Espiritismo não trata disso, nem entra nesses assuntos. O que então, afinal de contas, o Evangelho Espiritismo fala? O que ele fala? Ele fala do ensino moral de Jesus.
que é a quinta parte que é dividida dos evangelhos canônicos. Esse código divino, ele é usado em todas as religiões. Todas as religiões. Se nós quiséssemos trazer aqui hoje um budista, um católico, um padre católico, um pastor luterano, um pastor evangélico, um espírito, e falarmos sobre esse ensinamento moral de Jesus, está tudo certo. Não haveria nenhuma briga. Porque todos usam esse código de conduta moral para melhorar as pessoas. Não tem uma história que diz que se a religião tua não melhora você, ela não está servindo para nada? É isso mesmo. Todas elas usam esse ensinamento moral. Assim como lá no Oriente utilizam os ensinamentos de Buda, ou de Confúcio, e assim por diante. Nós utilizamos os ensinamentos que Jesus deixou para nós, tá? Então é disso sim que o Evangelho trabalha. Esse Evangelho aqui é um código de melhoramento do ser humano que é utilizado no universo. Cara, para o Kardec colocar isso, para os espíritos falar isso para nós, é porque é verdade. Católico significa universal. Quando o catolicismo foi criado, lá por Constantino, eles criaram uma religião universal. E eles não sabiam nem que existia a América. E eles tinham criado uma religião universal. Estão me entendendo? Tem que se ter um cuidado quando se fala em código universal de movimento humano. Mas os espíritos disseram para o Kardec, pode carcar fogo. Fale que esse é isso mesmo. Esse é isso aí. E teve outro louco no Brasil que criou uma igreja chamada Igreja Universal Reino de Deus. Né? Esse maluco aí, com certeza, esse cara está certo. Porque assim, gente, pensa bem. Como eu falei de Júpiter, olha só, se nós tivéssemos a oportunidade hoje, o conhecimento, a tecnologia, de fazer uma nave que viajasse à velocidade da luz. Deixa eu fazer vocês entenderem o que é a velocidade da luz. Se eu pudesse emitir uma luz agora aqui, se a luz fizesse curva, tá? em um segundo, a luz dá 7 voltas no planeta e chega aqui. Um segundo é uma piscada, mas é ligeiro, é rápido. Não? Se nós pudéssemos fazer uma nave que viajasse nessa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, tá? Para nós chegar no próximo Sol, que é Alfa Centauro, sair aqui do nosso sistema solar e chegar, nós tínhamos que viajar 4 anos e meio nessa velocidade. Sabe o que é isso? Isso, gente, eu não estou nem saindo do prédio, eu só estou indo para outro apartamento. Tá? Porque se nós tivéssemos, ter a oportunidade de atravessar a galáxia nossa, que é a nossa Via Láctea, né? Sabe quanto tempo viajando a velocidade da luz, nessa velocidade? 100 mil anos. A nossa galáxia, que já os cientistas dizem que é uma das menorzinhas por aí, tem coisa muito maior. 100 mil anos, se eu saísse agora, qual seria a minha geração que chegaria lá? Chegaria santo lá do outro lado, né? O espírito puro, né? Gente, há 100 mil anos atrás, nós estávamos em idade da pedra. Nossos instrumentos eram de pedra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É possível fazer essa viagem dentro dessa ótica nossa? Não é possível. Então, falar em religião universal, quando eu falo isso, eu estou dizendo que isso funciona em todos esses lugares aí. Será que o catolicismo funciona em todos os lugares com esses dogmas que eu acabei de falar para vocês? Será? O Kardec diz que esse código aqui, ó, esse é universal. Esse é um green card, vamos dizer assim, um cartão verde para você ir para tudo que é planeta que você quiser. Se você melhorar como pessoa, se você tiver a capacidade de ser uma pessoa boa, uma pessoa pura, já, né, um espírito um pouquinho mais evoluído, você tem essa capacidade. Na revista Espírita de 1868, veio uma comunicação do Mozart, que estava falando ontem, no teu estudo aí. Em 1868, o Mozart se comunicou e disse que estava em Júpiter. Estava lá estudando música.
no espírito, já chegou numa condição maior que nós. Então, esse é um código de conduta moral, né? Sem distinção de culto. No espiritismo, esse código aqui não precisa ter ritual. Não precisa ter ritual. Você não precisa de batismo. Você é um ser de Deus. Você foi produzido por Deus. É espírito. Tá? Então, já imaginou se Deus, quando criou você como espírito, batizasse você? Olha, esse aqui é o meu. Significa que Deus não é Deus, porque ia ter outro cara que batizaria em outra religião. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então não tem casinho para isso aí, gente. Esqueçam isso. O batismo é um ritual criado pela igreja, baseado numa coisa que João Batista fazia, que essa história é bem mais comprida, que eu posso levar mais um tempo para explicar aí, que os gregos já faziam antigamente. Então, esse não tem culto. O espiritismo não tem culto, não tem ritual, não tem sacerdote, não tem dízimo, tá? Se você quiser abrir um centro espírita em casa, você abre. Tranquilo, não tem importância. Paulo de Tarso, São Paulo, abriu igrejas, foi o cara que mais abriu igrejas. Ele abriu a igreja, ele e mais o Barnabé, 2 pessoas. Uma igreja para 2 pessoas. Será que era uma igreja de templos, cheia de imagens, com sacerdotes, hierarquia, isso? Não. Era um centro espírita. Era isso que ele fazia. Depois evoluiu, claro, toda essa possibilidade para igrejas. Ok? Então, o espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto e de nenhuma classe social. Conduz todos os homens à fraternidade universal. Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, agrupou e classificou metodologicamente as mensagens de Jesus, as máximas e os ensinamentos. Acrescentou os seus comentários e as contribuições dos espíritos, que os espíritos ajudaram. Tá? Então eu peguei um capítulo do Evangelho para explicar para vocês, 5 minutinhos eu explico, como que o Kardec fez isso. Então ele pegou lá uma mensagem de Jesus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Tá? Então Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer assim, bem-aventurados, ou seja, felizes. Bem-aventurados significa felizes, né? Bem-aventurados os que têm coração puro, porque estes verão a Deus. E ele faz uma analogia. Ele disse assim, para entender um coração puro, nós temos que olhar para uma criança, né? Ele disse assim, deixai que venham minhas criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Ou seja, quem tem o coração puro, ele é parecido com a criança. Tá? Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E pondo as mãos sobre eles, os abençoar. Muito bem. Por que Jesus afirma que seremos felizes quando o nosso coração se assemelhar a uma criança? Isso é uma afirmação de Jesus. Entenderam? É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo faz. Pegou a mensagem de Jesus e agora vai explicar para vocês o que é. Tá? Por que Jesus utiliza a criança para mostrar que a criança é feliz e tem um coração bom? Assim, vocês já viram uma criança quebrar um copo em casa? Ou riscar um sofá? Ou fazer uma coisinha mais feia ainda? E o outro dia se sentir culpado? Você já viu uma criança se sentir culpado? Já? Um mês depois, ela continua se culpando por isso. Essa é uma neurose, leva para um psicólogo. A criança não faz isso. Já imaginou, gente? Isso é bênção divina. Já imaginou se você estivesse lembrando ainda da professora que falou que a tua letra era feia e isso aí fez mal para você? Vá para um psicólogo e comece a pensar nisso. Estou brincando, mas é verdade. Criança não se culpa. Criança não se culpa. Ela tem o coração leve, ela não guarda a culpa. Ela não guarda a culpa dela. Não guarda. Né? Assim. E nós? A gente guarda a culpa. Eu duvido que tenha alguém aqui que não se sinta culpado por alguma coisa que fez, ou que magoou alguém, ou um insucesso, um fracasso que teve. Todos nós carregamos uma culpa no nosso coração. E isso pesa.
É por isso que a criança, toda vez que olha para ela, ela está feliz. É um carregador. E mágoa. Criança guarda mágoa. Você chama a atenção dela agora, né? Dá uns tapinhas na bunda. Daqui a pouco vai estar brincando com você, está chamando, está tudo de boa. Ou dá uma briga com um amiguinho, já estão brigando de novo. Eles não guardam mágoa. E nós? A gente guarda? É difícil alguém que não tenha mágoa. Muito difícil. Muito difícil. Então isso aí pesa o nosso coração. Isso aí, digamos assim, vai armando o nosso coração. E o que Jesus diz, que a gente precisa desarmar como uma criança é desarmada. Né? Culpa e mágoa, gente, faz com que a gente viva no passado. É isso que a gente faz. Faz com que a gente viva pensando no passado. Ai, eu sou culpado. Porque culpa é mais ou menos assim. É tudo aquilo que você não foi, não pôde ser ou não é. Isso é culpa. Você se sente culpado por isso. E mágoa é tudo aquilo que o outro ou não foi, ou não pôde, ou não fez por você. Isso é mágoa. Isso tudo está onde? Está no nosso passado. Não está? Está no nosso passado. Então, tem um palestrante que diz assim que você percebe que as pessoas estão morrendo aos poucos quando as suas recordações são mais fortes que os seus sonhos. Entendeu? Mágoa e culpa pesam no nosso coração e deixam a gente infelizes. Você é infeliz hoje? Grande parte, diria eu, uns 90%, do que você não consegue tirar do teu coração de você. É isso que você é. E qual é o remédio para isso? Para você aliviar o coração. A culpa e a perdão. Esse é o remédio de Jesus. Felizes os misericordiosos. O perdão, gente. O perdão, antes de ser um ato de amor, ele é um ato de inteligência. E quem é que sofre quando você não perdoa as pessoas? Ou perdoa você? É você que sofre. Um cara, uma vez que eu atendi no atendimento fraterno, lá em cima, ele disse para mim assim, puxa, você pode fazer o que você quiser comigo, mas eu não perdoo meu pai. Meu pai. Não, o meu pai, olha isso aqui, assim, eu posso ficar aqui nos políticos quando quiser, mas eu, meu pai, não consigo. Eu tenho que estar aí. Como é que é o relacionamento com você e o teu pai? Não, meu pai morreu. Eu falei para ele, nossa, então coitado do teu pai, você está perdendo o sono com a tua posição. Quem está sofrendo? É o pai, né? Ele, gente. Então é um ato de inteligência. Perdoar é um ato de inteligência. Sempre. Primeiro você perdoa você. Porque não tem como você perdoar os outros se você não perdoar você primeiro. Aí você tira a culpa de você. Se perdoa. Porque ninguém é perfeito. Vocês olham para mim aqui na frente falando essas coisas para vocês, você acha que eu consigo? Eu tenho dificuldade. Todos nós temos. Ninguém é perfeito. Não passou ninguém por essa terra e ainda vai demorar muito. Perfeição. Entendeu? Então se perdoe. Uma criança, ela aprende errando, não é assim que funciona? Com nós também. A gente tem que aprender pelo erro. É assim que funciona. Errar faz parte da nossa vivência. Então se perdoe da culpa. E a mágoa, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Perdoar o outro. Porque se você não perdoar, se você perdoar só você, é coisa egoísta, né? Se você perdoa só você, tudo que acontece impõe para o outro. Né? É bem mais fácil. Então você tem que aprender a perdoar. Porque os outros também erram, assim como você. Isso é um jogo. Nós estamos aqui em relacionamento, em sociedade. Um erra para o outro aprender. Eu prefiro que ela erre e eu vejo o erro dela e aprenda. Do que eu erre com ela. Estão entendendo? Então tem que ser mais fácil eu perdoar ela do que perdoar a mim. Mas não é isso que funciona. Geralmente a gente se perdoa muito mais fácil que perdoa o outro, não é verdade? Essa é a ideia. Essa é a ideia.
E quando você começa a parar com esse processo de culpa e mágoa, você para de viver no passado e começa a viver o presente. A criança vive o presente. Já perceberam isso? Ele não está preocupado com o que aconteceu ontem, muito menos preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu li uma reportagem esses dias atrás, de uma universidade americana, dizendo que 90% daquilo que nós nos preocupamos ou criamos expectativas não acontece. 90%. Então nós vivemos ansiosos, preocupados por 10%. Que pessoa idiota que nós somos, né? Não é assim? Gente, nós temos que viver o presente. Claro, tendo raiz no passado de experiências que nos fizeram aprender. E vendo o futuro como oportunidades que nós vamos ter. Eu digo assim, a vida nossa, assim, é como se fosse dirigir um carro numa estrada. Se você só olha para trás, onde é que você vai olhar no carro? Para olhar para trás? Retrovisores. Tem como você dirigir um carro olhando só nos retrovisores? Não. O que acontece? Você tem que parar o carro para olhar no retrovisor. Você fica só olhando no retrovisor. A nossa vida para. Se você só ficar olhando para trás, a vida para. O que a gente tem que fazer é olhar no para-brisa. Olhar para frente. Ver o buraco, ver o morro, ver a curva. Porque quando chegar a essas dificuldades, você tem mais facilidade para passar. Porque você está olhando para frente. Está entendendo? E nos concentrar no que nós estamos fazendo agora. Porque o presente teu vai formar o teu futuro. Se você é uma pessoa boa, se você tem motivação, se você está alegre, se você passa isso para as pessoas, se você tem fé, isso faz o teu futuro. Não se preocupe com ele. Se você for uma boa pessoa hoje, o futuro vai ser excelente. Não tem erro. Não tem erro. É você que é dono, é responsável pelo teu futuro. Deu para entender? Deu para entender o que é um coração puro? Eu espero que eu ajudei, que a gente possa olhar para o futuro um pouco mais. Né? Que a gente possa esperar oportunidades, conquistas, olha, e que a gente possa se emocionar, como uma criança se emociona todos os dias, e às vezes coisas simples, mas que a gente possa derreter essa nossa mágoa, derreter essa nossa culpa e voltar a se emocionar. Essa é a ideia. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para vocês. Está lá. Eu tirei, tá bom? Espero que vocês voltem a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa semana para vocês. Obrigado.